Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2. Para iniciar até o capítulo 3, verso 5. Capítulo 2, verso 17. Até o capítulo 3, verso 5. Bom? Mas lembrar a vocês que a nossa ideia é hoje olharmos todo o capítulo 3 de Malaquias. Bom? O Malaquias capítulo 2, a partir do verso 17 até o 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou usar aqui a NVI, então pode ser que na sua Bíblia aí, se você tiver com atualizado, vai ter um pouco de discordância, né, com as palavras aí os irmãos entendem. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros e seus direitos. Não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela palavra, reconhecemos que a tua palavra é verdade, reconhecemos que somos incapazes de receber a tua palavra, de entender a tua palavra, senão por meio do teu Espírito Santo. Então nós rogamos nessa noite que a iluminação do teu Espírito seja sobre nós e sobre todos aqueles que ouvirem esta mensagem, para que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como temos estudado aqui todo domingo no livro de Malaquias, vocês já devem estar aí cientes que o livro de Malaquias é um livro que está escrito em forma de prosa, ou seja, é uma conversa de Deus com o profeta, com o povo, na verdade. E o profeta é este intermediário, ele leva as queixas do povo a Deus e traz a resposta de Deus ao povo. E nesse trecho de Malaquias, nós veremos que o povo acusa Deus. Mais uma vez há uma acusação. Lembra lá a primeira acusação que o povo fez? Deus não ama a gente. Esse foi o início do livro de Malaquias. Deus acusou o povo de não ser um Deus amoroso. E agora Deus vai receber uma nova acusação do povo. E o povo diz para Deus:
O Senhor é um Deus injusto. O Senhor não é mais justo. O Senhor é um Deus injusto. E como que eles fazem essa acusação? Está no versículo 17, quando eles dizem o seguinte: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Ou na versão que eu li, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. Então veja a acusação do povo diante de Deus. Deus, o Senhor é um Deus que gosta de gente ruim. O Senhor é um Deus que gosta de gente que faz o que é errado. O Senhor se agrada daqueles que não andam no seu caminho. O Senhor é um Deus injusto. Essa é a reclamação do povo. Agora, é interessante quando a gente lê qualquer texto da Bíblia, nós temos alguma reação diante dele. A primeira reação diante de uma leitura de um texto da Bíblia que você deve ter é fazer pergunta para o texto. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu fiz uma pergunta: por que o povo acusa Deus de se tornar um Deus injusto? Se a gente pensar no contexto em que nós estamos, lembra que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e ele está profetizando ou no tempo de Neemias, ou logo após o tempo de Neemias. Neemias, que nós acabamos de ver aqui na igreja, foi o líder que Deus colocou para restaurar Jerusalém, construir os muros, restaurar o povo. Então nós estamos num período aí em que o povo está novamente edificado diante de Deus. E aí nós vamos ver o povo dizer para Deus o seguinte: o Senhor é injusto. Ora, não parece ter uma coisa muito idônea nessa ideia, porque se a gente olhar para um Deus que disse: vocês vão passar 70 anos lá na Babilônia, e depois eu vou trazer vocês, e eu vou colocar vocês de novo nesta terra que eu dei a vocês, e Deus cumpriu isso. Ora, então Deus é um Deus justo. Ele fez aquilo que Ele disse que iria fazer. Contudo, o que a gente precisa perceber, e talvez esteja aqui a bronca do povo com Deus, é que o povo esperava que algumas promessas que Deus fez pela boca dos profetas Zacarias e Ageu se cumprissem naquele momento. Então, fora Malaquias, um pouco antes de Malaquias, talvez um pouco antes de Neemias, quando Esdras tinha voltado, porque Esdras volta antes de Neemias para reconstruir o templo, houveram dois profetas, os nomes deles Zacarias e Ageu. Não sei se você já leu na Bíblia que tem Zacarias e Ageu. Se não leu, aí tem uma boa leitura para você fazer durante a semana, tá bom? O livro de Ageu é longo, tem 2 capítulos. Acho que dá para você ler ele aí durante essa semana. E o profeta Zacarias, eles profetizam. E eu queria ver com vocês 2 profecias deles, para que vocês possam talvez entender por que o povo está dizendo para Deus: o Senhor é injusto. Primeiro está em Zacarias capítulo 1, versos 16 e 17. Zacarias capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: por isso assim diz o Senhor: estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Digo mais: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. O Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Olha a profecia de Zacarias. A profecia de Zacarias: o meu templo será reconstruído. Aleluia! Se cumpriu. O templo foi reconstruído. E a segunda profecia de Zacarias: assim diz o Senhor, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. Não aconteceu.
Como assim, pastor? O senhor está falando que a palavra de Deus não se cumpriu? Estou falando. Porque toda profecia ela tem um cumprimento próximo e um cumprimento posterior. E quando Deus dá uma profecia a Zacarias, ele está profetizando para dois momentos da história de Israel. O primeiro momento do templo reconstruído e o segundo momento de uma prosperidade vindoura que não vai acontecer enquanto o Senhor Jesus não voltar. Ou, se a sua linha teológica não cabe um milênio dentro dela, então em algum momento antes da volta de nosso Senhor Jesus. Ou é uma profecia que reflete a eternidade com o Senhor Jesus. Mas, contudo, naquele momento histórico não tinha se cumprido. Então o povo estava esperando uma cidade próspera, estava vivendo com problemas financeiros graves. Nós vimos aqui em Neemias, o povo vendia os irmãos como escravos, não é? Nós vimos aqui. Então o povo está dizendo, Deus, o Senhor não tem sido fiel. Ageu capítulo 2, versículos 6 e 9. Olha aí a outra profecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O templo foi reerguido. Como é que aconteceu no primeiro templo? Vocês lembram? Salomão faz uma oração, o templo é cheio de glória, as pessoas não conseguem entrar no templo, elas caem diante de Deus, tamanha é a glória daquele lugar. O segundo templo é feito, Deus se levanta, está todo mundo ali, há uma inauguração, há um louvor, há uma festa, mas não há a mesma experiência, e não se vê cumprir todas estas ações que Deus diz, que todas as nações vão trazer para lá o dinheiro, vão levar para lá. Novamente, Israel seria glorioso. Então, diante do contexto dessas duas profecias, da expectativa do povo, eles olham para Deus e dizem, espera aí, nem tudo se cumpriu. Será que Deus, então, se tornou injusto? Será que agora Deus gosta? Será que agora Deus gosta desse povo aqui relatado, aqueles que fazem o mal? Os que fazem mal agora são bons aos teus olhos. O Senhor se tornou injusto. É nesse momento que o profeta Malaquias vai lembrar o povo que eles servem a um Deus imutável, a um Deus que não muda. E nessa noite eu queria entender com você, um Deus que se revela como aquele que não muda. Nele não há variação de mudança nenhuma. Ele é ontem, hoje e amanhã o mesmo. Deus não volta atrás da sua essência. Então Malaquias começa a dizer ao povo quem é esse Deus imutável, que eles estão dizendo ser um Deus injusto. Primeira coisa que eu quero que você veja comigo nesta noite: esse Deus imutável, ele se mostra ao povo agora por Malaquias no seguinte: ele é o Deus que cumprirá a promessa e enviará o Messias. Olha como começa o capítulo 3. Depois do povo dizer, o Senhor é um Deus injusto, o Senhor é um Deus que ama os que fazem coisas maus, mas o Senhor é esse Deus agora. Deus vai dizer pela boca de Malaquias: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor,
que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus é acusado de ser injusto, Deus reafirma ao povo a promessa do Messias. Eu vou enviar o mensageiro da aliança. Eu vou enviar aqueles que vocês esperam, aquele que eu prometi faz tempo. E essa promessa, irmãos, ela foi iniciada lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Deus diz para Eva: Eva, do teu ventre virá aquele que vai pisar a cabeça de Satanás. Então, no momento em que o homem pecou, foi destituído da glória de Deus, Deus já apresenta ao homem a sua primeira promessa: eu vou dar a vocês a solução do problema. Vocês não vão continuar sofrendo o que vocês estão sofrendo por causa do pecado. Deus enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi refeita, irmãos, em Abraão. Quando no capítulo 12 de Gênesis Deus chama Abraão, ele diz: e de ti virá aquele que vai cumprir a promessa, e nele, de ti, Abraão, todas as nações serão bem-aventuradas. Todas as nações. Então, daquele que viria de Abraão, não era o seu filho primário, não era Isaac, era Jesus. E Paulo vai falar isso em Gálatas. Paulo vai dizer em Romanos também que era Jesus que estava sendo apontado lá em Abraão. Então, Deus reafirma ao povo: eu vou cumprir, eu não sou um Deus injusto, eu não mudo, eu sou o mesmo Deus, e eu vou enviar para vocês o Messias. E essa promessa renova-se em Davi, quando ele diz que do trono de Davi surgiria um rei que seu reino jamais teria fim. Então Deus está dizendo ao povo: eu já disse para vocês várias vezes que eu vou enviar o Messias, que eu vou enviar o que vocês esperam. E para vocês saberem que eu não mudei, e para vocês saberem que eu não sou um Deus injusto, eu estou dizendo novamente: o Messias está chegando. E então ele revela que há dois mensageiros que ele vai enviar nesse texto. Primeiro ele diz: vejam, enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho do Senhor. Quem é esse mensageiro? Quem responder certo vai ganhar um bombom do Moacir depois. João Batista. O Eduardo falou? O Moacir leva um bombom para o mano. João Batista está lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ver? Mateus é bem pertinho. É só um pouquinho para frente aí. Você já acha Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Quando se fala de João Batista. Olha lá. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus dos céus está próximo. Este, ou seja, João Batista, é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então Malaquias está dizendo: lembra que eu prometi em Isaías? Está chegando, eu vou mandar aquele que vai à frente, que prepara tudo. Então, eu enviarei o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E aí ele diz: então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança, ou na outra versão, talvez você esteja na versão atualizada, o anjo da aliança. Ora, quem é este? É o próprio Senhor Jesus. Então, de novo, Deus diz: eu vou mandar o Senhor. E não foi assim que se cumpriu? 400 anos depois da profecia de Malaquias, nasceu João Batista.
e nasceu seu primo Jesus, meses depois. Os dois estavam no forno no mesmo tempo. João Batista um pouquinho mais velho que o Senhor Jesus. Começou a pregar e a anunciar que Jesus viria. E Jesus apareceu. E João Batista disse: eis aí o que eu anunciava, que eu não sou digno de atar-me a sandália. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então Deus está dizendo ao povo: eu não sou injusto, eu não mudo, e eu cumpro aquilo que eu prometo. Só que Deus quer que o povo saiba quem é esse que virá, quem é esse anjo do Senhor, quem é esse anjo da aliança, quem é esse mensageiro, quem é esse que vai estar no templo, quem é esse? E nós vemos a história de Jesus com o templo, né? Pelo menos por 3 vezes Jesus é citado no templo. Primeira vez quando ele é apresentado, e aí você tem aquele que apresenta Jesus, e ele diz: os meus olhos viram a luz do mundo, meus olhos viram a salvação. Depois você tem Jesus com 12 anos, numa festa, e aí ele está lá, e os seus pais voltam para casa, e no meio do caminho acham Jesus e voltam para o templo, e chegando lá, Jesus diz: aonde vocês deveriam me procurar? Eu estou onde eu devia estar, eu estou na casa do meu Pai. É aqui que eu tenho que estar. E na terceira vez nós temos o exemplo de Cristo entrando no templo e fazendo um rebuliço, colocando ordem no negócio, derrubando as mesas, reclamando com aqueles que estão ali vendendo os animais. O texto diz: então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Ele virá no templo. O que eu prometi será cumprido, ele estará aí. Vocês vão vê-lo no templo. Jesus esteve no templo. Mas o que o povo deveria saber é quem é esse Senhor. E no versículo 2 e 3, irmãos, há uma revelação de quem ele é. Quando diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Quem é este? Deus está dizendo: ninguém vai permanecer de pé diante dele. Interessante essa expressão. Por que ninguém vai se permanecer em pé diante do Senhor? A ideia do que o autor está querendo dizer aqui não é que as pessoas deveriam cair, né, como as igrejas pentecostais, não pentecostais fazem, né? Vem aqui orar, aqui, põe a mão na pessoa, a pessoa caiu. Ninguém vai permanecer em pé diante dele. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que ninguém vai conseguir estar justo diante dele. Ninguém vai se apresentar diante dele como alguém que tem possibilidade de dizer: olha aqui a minha justiça própria. Não é possível. Sabe por quê? Porque Jesus veio para revelar o íntimo do coração dos homens. Se você ler o Evangelho com um pouquinho de atenção, o que mais Jesus fazia era revelar o coração dos homens. Deixa eu me contar só 2 passagens rapidamente para ilustrar isso. Um jovem rico, chega diante de Jesus e diz: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, simples, obedece os mandamentos: não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho contra o seu próprio. Isso? Só isso? Mas isso eu faço desde, da primeira classe da escola dominical. Eu faço isso. Jesus disse: rapaz, que bom. Então só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue.
aquele jovem rico disse: mas eu sou um homem de muitas posses, eu não posso. E foi embora. Por que Jesus tinha dito para aquele homem fazer isso? Porque os 10 mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas, e amarás o teu próximo. A primeira pergunta de Jesus era no relacionamento dele com o próximo, estava ok. A segunda pergunta de Jesus era: qual é o teu relacionamento comigo, com Deus? E se eu te pedir tudo? Você vai me amar acima das suas coisas? E aí o jovem rico, ó, o que Jesus fez foi expor o coração daquele homem. Quem era o Deus daquele homem? As suas riquezas. Quando os discípulos disseram: mas Senhor, se for assim, se for desta maneira, aí Jesus diz: olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. Porque o seu coração está na riqueza. Jesus está expondo o coração. Não há um justo sequer. Jesus queria mostrar que aquele homem que ali estava era alguém que não tinha entendido o Evangelho, não tinha entendido os mandamentos do Senhor, não conseguia cumprir, como nenhum de nós consegue. Então Deus está dizendo ao povo aqui: olha, espera, não me acusem de injusto, eu não sou injusto. Eu vou enviar alguém, mas olha só, quando ele vier, não pense vocês que vocês vão conseguir ficar em pé diante dele. Segundo exemplo, Jesus está em um momento quando alguns líderes encontram uma mulher pega em adultério. João capítulo 8, trazem diante dele e diz o seguinte: Senhor Jesus, pegamos esta mulher em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. O Senhor diz o quê? Jesus diz: ora, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja, irmãos, Jesus veio para revelar o pecado do coração. Jesus veio mostrar para os homens o quanto nós somos hipócritas ao acharmos que somos justos diante dele. Jesus veio para revelar a nós a nossa insuficiência. Nenhum de nós é possível ficar em pé diante de Deus, porque não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, estão longe, destituídos da glória de Deus, expulsos do Éden. E para lá não podem voltar se não for pela graça de Jesus. Então o capítulo 3, versículo 2 e 3 é o que Deus vai fazer em Cristo. Olha, ele virá, ele vai ser um depurador, ele vai trazer, ele vai fazer com que o camarada lá que não está servindo ao Senhor de maneira correta, o levita, ele seja depurado. Mas por que ele vai ser depurado? Não pela própria obra, não pela própria justiça, mas é por causa da obra de Jesus. Então, no versículo 3 e 4, ele fala: a oferta do povo será agradável. A oferta do povo a Deus será bem-vinda. Mas sabe por quê, irmão? Porque a oferta, no versículo 3 e 4, vão mostrar, apontar para nós que não é uma oferta dada pelo povo na sua justiça, mas é dada pelo povo no sacrifício de Cristo. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Ele purificará os levitas. Ele refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor oferta com justiça. Então, só então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Só então, só em Jesus nós podemos oferecer a Deus a oferta que Deus se agrada.
Só em Jesus nós podemos ser purificados diante de Deus como Deus se agrada. 1 João capítulo 2, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que você pode fazer para agradar a Deus sem Jesus? Nada. Ah, pastor, mas se eu for uma boa pessoa, não serve. Lembra que eles estão acusando Deus aqui de gostar de gente ruim? Eles estavam dizendo para Deus o seguinte: nós somos melhores. É o mesmo papo que eles usam para Deus antes de serem levados cativeiros para a Babilônia, lá em Abacuque. Eles ficam irritados com Deus em Abacuque, dizendo o seguinte: o Senhor vai nos punir com um povo pior que a gente? Que Deus louco que o Senhor é! E Deus diz: é isso mesmo. Eu estou levantando os ninivitas, povo bárbaro. Nem Abacuque depois também pequenininho. Deus fala para ele: povo bárbaro, um povo que onde passa levanta fumaça no lugar. Um povo que onde passa todo mundo tem medo deles. É esse povo que eu vou colocar contra vocês, meu povo. E eles vão levar vocês cativos. E o povo se desespera em Abacuque, dizendo: peraí, nós somos bonzinhos da história. Como é que o Senhor vai usar o lobo mau para atacar a gente? Não é assim que faz, Deus. A gente sempre acha que pode ensinar Deus a fazer as coisas mais certas. O povo de Israel era a mesma coisa. E aqui eles estavam de novo dizendo: o Senhor é injusto. O Senhor nos trouxe para cá e disse que as nações trariam dinheiro para nós. O Senhor disse que a glória desse templo seria muito maior do que o outro templo. O Senhor disse isso, e nós estamos aqui numa miséria. O Senhor gosta mais das pessoas más do que da gente. E Deus está dizendo para eles: não é isso. Eu vou mostrar a minha fidelidade a vocês, mas não é da maneira como vocês pensam. Eu vou mostrar para vocês cumprindo a minha promessa. Eu vou enviar o Messias. Ele virá. Quando ele vier, essas coisas serão feitas. E quando ele vier, as coisas serão restauradas. E quando ele vier, vocês vão poder oferecer um sacrifício agradável a mim. Hoje eu gosto. Lembra o capítulo 2 que nós vimos? O que Deus fala no capítulo 2 dos sacerdotes para o povo? Melhor não ter o culto de vocês. É melhor que a igreja esteja fechada. É melhor que não suba aos meus ouvidos os teus cânticos. O povo não conseguiu oferecer a Deus um sacrifício digno de Deus. Então Deus prepara para si mesmo um sacrifício: o seu Filho Jesus. Malaquias está dizendo para o povo: Deus vai provar que Ele é justo. Ele vai enviar Jesus. Ele vai enviar o Messias. E é o Messias que vai cumprir tudo aquilo que eu e você não podemos cumprir. Continuando, Ele, o Senhor, mostra ao povo o seguinte: eu vou testemunhar contra o pecado de vocês. O que Ele quer dizer para o povo isso? Ele não muda a sua justiça. Vocês estão dizendo que eu sou injusto? Vocês estão apontando para mim, dizendo que eu sou injusto. É estranho aqui, né? Ele fala: vocês têm cansado o Senhor. Ele começa no versículo 17: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Deus não aguenta mais essa ladainha. Deus não quer mais ouvir essas expressões. Deus não tem, é enfadonho ficar ouvindo. É isso que Deus fala para o povo aqui. É enfadonho. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou testemunhar contra o pecado de vocês. É interessante, né? Porque é a segunda vez que Deus vai usar a expressão dele ser testemunha. No capítulo anterior, você lembra de onde ele foi testemunha? Vocês lembram? Eu sou testemunha do casamento
de vocês com a jovem. Deus disse: eu não quero divórcio, porque eu sou testemunha de vocês com a jovem que vocês casaram. Eu estava lá, fui eu que assinei como testemunha. Eu detesto o divórcio. Agora Deus vai dizer o seguinte: então, agora eu vou ser testemunha contra vocês. Eu vou mostrar para vocês que eu não mudo. Eu sou Deus Santo e eu vou testemunhar contra vocês. Quer ver? Olha o versículo 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, não fica preocupado achando que eu sou injusto, porque os pecados não ficarão impunes. Vocês estão achando que eu estou fazendo vista grossa? Os pecados não ficarão impunes. Eu vou cobrar. Eu sou Deus juiz. E é interessante porque quando você olha para Paulo escrevendo lá em Romanos, ele diz assim: porque Deus já nos livrou da ira vindoura. O que Jesus fez para mim? Jesus colocou sobre nós uma proteção. Não é que Deus não vai se irar mais, é que quando a ira vier, nós já estamos escondidos. Por isso, em Romanos capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há punição, não há ira mais sobre aqueles que estão em Cristo, porque estes já tiveram seus pecados cancelados por meio de Jesus Cristo. Mas aqueles que não se apresentam diante de Jesus, Deus dá um recado para eles: eu vou visitar vocês e vou testemunhar contra vocês. E eu vou testemunhar que entre vocês. Aí Deus, não é que Deus está dizendo que são só esses pecados que Deus vai testemunhar, mas Deus está enumerando, talvez aqui, os maiores pecados, pecados mais vigentes naquele povo. Ele diz: olha, eu trouxe vocês, eu sou o seu Deus e vocês têm pecado, porque vocês praticam feitiçaria. Paulo vai dizer que a feitiçaria é igual a idolatria. Deus está levantando o povo para dizer o seguinte: vocês estão pecando com a feitiçaria. Lembra dos 3 is? Dos profetas? Qual é o primeiro? Idolatria. Achamos aqui. Aí Deus vai dizer para eles o seguinte: e eu vou testemunhar contra vocês. E aí ele vai dizer: contra os adúlteros. Qual é o I dos adúlteros? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Eu vou testemunhar contra vocês. Eu estou vendo isso no meio de vocês. E eu não vou deixar que isso passe impune. Qual é o terceiro I? Injustiça social. Será que a gente acha aqui? E eu vou falar contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. Injustiça social. Deus está dizendo para o povo: eu não mudo. Eu falei que eu não quero idolatria, eu falei que eu não quero moralidade sexual, eu falei que eu não quero injustiça social, e é isso que eu estou vendo no meio de vocês, e contra isso eu venho contra vocês. Então, irmãos, aqueles que não conseguem olhar para a graça de Cristo, eles já estão debaixo da ira de Deus. Eles não vão ficar debaixo da ira de Deus. Eles já estão. Quer ver? Abre comigo Efésios capítulo 2. Vamos ver se você consegue entender isso. Efésios capítulo 2.
vocês estavam mortos em suas transgressões, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, eram por natureza merecedores da ira. Ou em outra versão, filhos da ira, que é questão de ser herdeiro. Vamos herdar a ira de Deus. O que Deus está falando para o povo aqui? Eu não me esqueço da minha ira. Haverá um dia que eu vou voltar. E no dia que eu voltar, todos os homens vão conhecer a minha ira. Então, meus irmãos, diante dessa palavra, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar semana que vem, nesse mesmo texto. Deus se revela como aquele que não muda. Você tem um Deus que não muda, um Deus que promete e faz. Ele diz que vai cumprir e cumpre. O povo estava se apegando a coisas que eles não tinham entendido, promessas de Deus que ainda não haviam se cumprido dentro de profecias, mas que se cumprirão, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. Ele diz: vocês querem ouvir as minhas promessas? Então vai aqui a minha primeira promessa: eu vou enviar o mensageiro. E o mensageiro veio e pregou e anunciou, e ele disse: olha, eu estou preparando o caminho. O seu nome era João Batista. E ele fez. E eu vou enviar aquele que vocês esperam, e ele estará no tempo de vocês, o anjo da aliança. E ele veio, e o seu nome é Jesus. E nele se cumpriu tudo aquilo que Deus disse que iria se cumprir. Diante dele nenhum homem fica em pé, porque nenhum homem consegue se justificar diante de Jesus. Ele conhece os segredos do nosso coração. É impossível esconder quem nós somos para Ele. E portanto, Deus continua dizendo ao povo: não se preocupe, não mudei. Eu sou o Deus da ira. E eu um dia vou testemunhar contra vocês. E eu vou apontar para vocês os pecados que vocês cometem. E todo aquele que não se achega em Jesus, que é o único que pode pagar pelos nossos pecados, um dia vai se apresentar diante de Deus, e Deus testemunhará contra ele os seus pecados. Mas aqueles que se apresentam diante de Deus em Jesus vão ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, pelo reino que foi preparado para vós. Porque a gente é bonzinho? Não. É porque nós confiamos que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para nos garantir a salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Aqueles que têm Cristo ou aqueles que não têm Cristo? Deus não muda. Deus não é injusto. E com a graça de Deus nós vamos continuar vendo isso na próxima semana. Amém? Vamos orar. Pai de amor, graças te damos. Por meio da tua palavra, nesta noite, vimos que Malaquias responde ao povo, demonstrando que o Senhor não é justo. E toda a justiça, ela foi completa no teu Filho. E quando nós olhamos para Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, é a justiça dele que sobrepõe a nossa injustiça. É a misericórdia dele que sobrepõe os nossos pecados.
Então, Senhor, nós nos escondemos em Jesus mais uma vez essa noite. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós, sobre aqueles que estão ouvindo esta noite e que ainda não se decidiram por Jesus. Que o Senhor os alcance, que esta palavra quebre os seus corações e que essas vidas se rendam ao Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus.